Amém? Queria falar acerca da mentira com os irmãos hoje. Que é o seguinte, irmão. O inimigo tem colocado no coração de muitas pessoas a mentira que ele não consegue, que ele não vai sair do lugar que ele está. É a maior mentira que o diabo inventa, irmão, todo dia, na cabeça de uma pessoa e na mente de uma pessoa, é dizer que ela não vai conseguir. Eu quero dizer para você que tem saída. O caminho é Jesus, irmãos, entendeu? Só Jesus para libertar da droga, do vício e das coisas da carne. Quando eu estava na droga, irmãos, quando eu estava na bebida, muitas das vezes as pessoas me olhavam com um olhar de desprezo quando eu me encontrava na situação precária, porque as pessoas julgam, irmão, e a gente fica numa condição lamentável. Mas o que acontece, irmãos, é o seguinte: o inimigo das nossas almas, ele não quer ver a gente bem, ele quer jogar a gente no fundo do poço, ele quer acabar com a reputação das nossas vidas. Mas Jesus, irmãos, ele resgata. Jesus, ele liberta, irmãos. Ele quebra as correntes, ele destrói os laços do inimigo que vem contra a nossa vida para nos destruir, irmãos. Quantas vezes, irmãos, eu me achei no fundo do poço para me gastar todo o meu dinheiro, irmãos, e chegar em casa e não ter nada, e bater o joelho no chão e ficar arrependido, chorar, e Deus aparecer, meus irmãos, para mim na forma de um irmão, de uma pessoa, e me ajudar. Amém? Mas eu quero dizer para vocês, irmãos, que o propósito vem da gente, a escolha vem da gente, tem que partir de dentro da gente, irmãos. A gente tem que querer esse algo de Deus na vida da gente. É a gente que tem que dar um passo. Você tem que dar um passo para Deus e se entregar ao Senhor. Eu não quero indicar para você não a religião, irmãos, porque também a religião às vezes ela nos aprisiona. Eu quero falar para você acerca de Deus. Onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Deus está no meio, irmãos. Não fica sozinho não, irmão. Procura alguém para você conversar. Procura alguém para você desabafar, para você falar da palavra de Deus, que você vai ver a diferença. Porque todo começo é difícil, mas o Senhor vai dando a vitória. É só você olhar só para Cristo. Você tem que olhar somente para Deus, irmãos. Porque as pessoas, elas nos magoam. As pessoas, elas nos colocam para baixo. Elas frustram até mesmo os nossos sonhos, os nossos planos. Às vezes temos algo no coração para fazer. Às vezes a gente conta para alguma pessoa, a pessoa coloca ideia negativa na cabeça da gente, irmãos, para fazer a gente parar. Mas é o inimigo que usa, irmãos, as pessoas para fazer essas coisas. Eu quero dizer para os irmãos que não é fácil, mas a vitória é certa em nome de Jesus, irmãos. Com Jesus na frente, a gente consegue sim. A gente consegue sim vencer, irmãos. Porque é Ele que nos dá força, é Ele que nos dá graça. Hoje é o 3º dia que eu venho na caminhada. Ontem eu pesei mas o Senhor vai dar a vitória. Eu estou um pouco acima do peso, um pouco não, estou com 112 quilos, irmãos. E eu quero ver a obra do Senhor também na minha vida, irmãos. Eu quero estar aqui com os irmãos aqui, quero contar para os irmãos como eu estou perdendo peso, fazendo as minhas caminhadas, como eu estou conseguindo, irmãos, vencer, sim. Irmãos, o inimigo é tão sujo, o inimigo, ele é tão mau caráter, que ele usa de todas as suas ferramentas. E uma das maiores ferramentas que o inimigo usa, irmãos, é a mentira. É uma das suas ferramentas mais poderosas e destrutivas que ele usa para nos iludir e para destruir as nossas vidas, irmãos. Irmãos, quero dizer para você que o inimigo às vezes ele usa meias verdades para nos confundir. Pegam coisas que parecem ser verdade, mas que no fundo é uma mentira, irmãos. Como se fosse um remédio. A parte de fora do remédio, a cápsula, é a verdade, mas por dentro é a mentira. O inimigo ele trabalha dessa forma, irmãos. Foi assim que ele começou desde o início, irmãos, no Jardim do Éden. Quando ele enganou a mulher, quando ele enganou ali a mulher no Jardim do Éden,
ele usou o engano, ele usou a mentira para enganar Eva e assim causar a queda do homem. Ele também enganou a Caim quando ele matou seu irmão Abel, irmãos. Através do engano, através da inveja, o diabo plantou uma semente no coração dele e fez que ele fizesse tudo aquilo. E depois ele nem mesmo se arrependeu. Nós devemos nos prevenir dessas coisas. Nós devemos aprender da palavra de Deus a cada dia, irmãos. Porque não há outro caminho, irmãos. O mundo, ele caminha de mal a pior, irmãos. O mundo, ele caminha para a destruição. O mundo, ele caminha somente para as coisas do prazer da carne, irmãos. É muito difícil você ver hoje um jovem correr para as coisas de Deus. Só corre para as coisas erradas, irmão. Para a droga, para a bebida, para as coisas pecaminosas dessa vida, irmãos. Só quando arrepende é tarde. Eu sou um exemplo vivo, irmão. Eu sou um exemplo vivo. Que eu perdi um pedaço da minha vida, uma grande parte da minha vida eu perdi por causa da droga, por causa da bebida. Não deixe, irmão, que seu filho, não deixe, irmão, que alguém que você conheça venha cair nessa armadilha do diabo, nessa mentira do diabo, irmão. Leve a palavra para ele, irmão, porque o inimigo, irmão, ele só nos cega. Ele cega a nossa mente e a nossa visão faz com que nós pensarmos que o que nós estamos fazendo é a coisa certa, irmãos. Mas ele acaba destruindo as nossas vidas. Nós perdemos uma parte grande na nossa vida por nós deixarmos as coisas do Senhor de lado. Quando nós focamos em Deus, através de Deus, nós focamos também em nós, irmãos. Nós focamos também na nossa família. Nós também focamos, irmãos, nos nossos amigos e queremos o melhor para ele. Não levá-los para aquilo que causa destruição. Igual muitos têm feito aí. Usam a verdade de forma de mentira. Apresentam-se como amigo, mas no fundo são inimigos nossos. Nos chamam para as coisas erradas, nos chamam para os prazeres da carne, irmão, para as festas. Quando acontece um problema, acontece uma confusão, uma briga, muitos deles são os primeiros a correr. E é dessa forma, irmãos, que acontece. O inimigo, ele usa as pessoas com um pedacinho de verdade, irmãos, com um pedacinho de verdade para nos atrair para a sua teia, como a teia de uma aranha, irmãos, que laça a sua presa e depois a destrói. Amém, irmãos? O inimigo, ele tenta nos colocar num labirinto, nos deixar perdidos e sem saída. Mas a saída, irmãos, desse labirinto só tem uma saída desse labirinto, irmãos, e é Jesus Cristo, o Filho de Deus que morreu na cruz por todos nós. A palavra de Deus nos diz, irmãos, que Jesus, ele sofreu pelas nossas dores. Ele foi quebrado, ele foi moído pelas nossas iniquidades, irmãos. O castigo que nos trouxe a paz, irmãos, ele caiu todo sobre Jesus Cristo, ali no Calvário. O castigo que nos dá a liberdade hoje, irmãos, a graça de Deus, foi o castigo que Jesus sofreu ali no Calvário, irmãos. Quando Jesus se encontra com a mulher samaritana, irmãos, na passagem bíblica em Mateus, a Bíblia nos conta, irmão, que Jesus diz para ela que não há um lugar certo para você pegar e louvar ao Senhor, irmãos. Você pode louvar o Senhor onde você estiver nessa hora, irmãos. Porque muitos acreditavam que só podia louvar o Senhor, irmãos, no templo, em Jerusalém. Os samaritanos, eles não podiam ir lá. A casa do Senhor é para as pessoas pecadoras mesmo ir, irmão, e buscar a presença de Deus. Mas não precisa você estar totalmente ligado a um lugar físico para você fazer a vontade do Senhor. Converse com sua mãe, converse com seu pai, converse com seu filho, fale do amor de Deus. Louve ao Senhor, irmãos. Cante hinos ao Senhor. E o Senhor se agrada. O Senhor se agrada, irmãos, daqueles que buscam na sua palavra, aqueles que meditam na sua palavra e tiram um tempo para Deus. É um tempo que não é jogado fora. É um tempo que não é vão. Amém? Então, dedique uma pequena parte do seu dia ao Senhor, irmãos. Tire 2, 3, 4, 5 minutinhos. Faça uma oração, irmãos. Dedique uma parte do seu tempo ao Senhor. Você vai ver grandes coisas Ele fazendo na sua vida. Amém? Graça e paz, irmãos.